Graças e paz, queridos. Pastor Sérgio Soares, nosso curso à distância para pregadores, em mais uma aula, nossa nona aula. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito necessário estar alinhado com o coração do pregador, com o coração daquele que fala ao público, com o coração daquele que comunica a verdade, que de uma forma ou de outra algumas pessoas não dão tanto valor ou fingem não perceber o valor que ele tem. Hoje eu quero falar na nossa nona aula sobre noções de oratória. E o que é oratória? Oratória é a arte de falar em público de forma fluente, de forma elegante. É interessante falarmos de oratória porque oratória diz que é a arte de falar em público, mas de forma garbosa, de forma inteligível, porque falar por falar, todo mundo fala. Eu tenho um filho de 9 anos de idade, que ele fala e fala muito, mas não fala as coisas de forma organizada ao ponto de se tornar inteligível e de que no discurso dele nós consigamos alinhar a linha de raciocínio dele. Então o pregador ele precisa ter essa questão da oratória muito intrínseca no seu ministério. Nós vemos hoje em púlpitos alguns erros que podem ser evitados. Eu não quero aqui também trazer um nível de condenação sobre aqueles que pregam, que cometem erros de português, até porque sabemos que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo, com tantos verbetes que ela possui, mas existem situações e que nós podemos evitar como pregadores, como proclamadores do Evangelho, da Palavra de Deus. Eu quero apresentar algumas questões a título de redundância, alguns erros que se cometem no púlpito que a gente tem que tomar o cuidado para não cometer, para comunicar as verdades bíblicas, né, de forma mais elegante. Eu quero falar muito sobre alguns erros que nós, pregadores, cometemos, que é necessário estarmos um pouco mais atentos. Um erro muito comum, é quando, ao findar do culto, o pastor, ou pregador, ou quem esteja com o microfone, querendo falar com alguém, ele cita a seguinte frase, ó: após o final do culto, eu quero conversar com fulano. Após o final do culto, eu quero falar com fulano. Errado, porque se já é após, para que o final do culto? Então, após o culto, eu quero falar com a irmã Patrícia, ou ao final do culto, eu quero falar com a irmã Patrícia, não após o final do culto. Um outro erro muito comum é quando uma pessoa quer fazer menção de uma irmã que congrega em sua igreja. Então ele fala, a irmã Patrícia, ela é membro da nossa igreja. Errado. Por mais que Patrícia seja feminino e membra tenha assim, audivelmente, um toque de feminino, a irmã Patrícia, ela faz parte do corpo. E se ela faz parte do corpo, o corpo é masculino. Então a irmã Patrícia, ela não é membro da igreja. A irmã Patrícia é membro da nossa igreja. E poderíamos ir mais além, como o muitas das vezes e quantas das vezes, que na realidade é muitas vezes e quantas vezes, glória. As pessoas comem, às vezes, o aleluia, alê, e erros assim, pequenos, que você talvez possa estar me ouvindo e achando que seja exagero da minha parte. Mas nós precisamos, de alguma forma, estarmos atentos a tudo aquilo que, de alguma forma, pode gerar repulsa no ouvido daqueles que nos ouvem. Volto a dizer que nós não vamos conseguir termos um português perfeito, mas são questões dentro do que tange a oratória que nós podemos evitar. Então eu quero convocar você, pregador, pregadora, nós comunicamos a palavra, a estar um pouco mais atento. Conjugações verbais. É muito comum as pessoas não terem o cuidado de conjugar o verbo no plural, nós fizermos, onde devemos colocar, e essas questões ligadas ao verbo. Por ser uma mensagem divina, por ser uma comunicação do mundo espiritual para o mundo terreno, alguns pregadores entendem que não precisam desse cuidado, né? Nessa questão do português, já que a mensagem é espiritual. A mensagem, ela é espiritual, sim. A mensagem vem do coração de Deus para o coração da terra,
para o coração dos habitantes desse mundo, sim, mas ela passa pela língua do país, e no nosso caso, a língua portuguesa. Então, ainda que a comunicação, ainda que a mensagem seja algo espiritual, ela passa pelo cunho da língua portuguesa. Então temos que ter esse cuidado. Um outro erro muito comum. Eu até lembro de um líder que quando ele fazia menção da palavra luxúria, ele ligava a palavra luxúria a luxo. Se ele via uma irmã, sei lá, se arrumando muito, ou se exibindo com a roupa, ele dizia, nossas irmãs, as irmãs precisam parar com esse nível de luxúria na igreja. E luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria aponta para práticas sexuais, luxúria tem a ver com nada a ver com luxo. Mas a palavra luxúria, né, na pronúncia luxúria, luxo, e pasme você, algumas pessoas acabam atrelando luxúria a luxo. E são muitos os erros que nós, vou colocar nós porque nós somos tendenciosos às vezes a cometermos esses erros, que nós cometemos no púlpito e temos que ter um tanto quanto de cuidado no que se refere à língua portuguesa. Mas um dos que eu quero ressaltar hoje, nessa aula de oratória, não só de oratória, claro, é o mim. Mim é pronome oblíquo. Mim não conjuga verbo. E quantas vezes você já ouviu a pessoa dizer, não, é porque na pregação eu entendi que isso era para mim fazer. E quando Deus entregou aquilo nas minhas mãos, eu disse, Senhor, eu vou fazer isso porque eu entendo que esse é meu chamado. E se é para mim fazer, eu vou fazer. Eu queria que você entendesse. Mim não conjuga verbo. Você pode repetir aí nesse momento de aula? Mim não conjuga verbo. Diga contigo assim, ó. Mim não conjuga verbo. Mais uma vez. Mim não conjuga verbo. Mim não conjuga verbo. Pastor, mas como que eu vou fazer para eu saber, viu? Para eu saber, não para mim saber. Como eu vou fazer para eu saber quando é mim e quando é eu? Eu quero te ensinar uma técnica muito simples que eu julgo ser uma das mais comuns de você saber quando é eu e quando é para mim. Toda vez que o verbo estiver no passivo, é para mim. Toda vez que o verbo estiver no ativo, é para eu. Talvez você possa aprender outras técnicas ou outros professores possam lhe ensinar um outro método de você lidar com o mim e o eu. Mas eu quero ajudar você nesse entendimento do para mim e do para eu. Exemplo, tem um livro em cima da mesa e você olha para uma pessoa e pergunta, esse livro é para mim? Esse para mim é passivo. Por quê? Porque alguém está te dando aquele livro. Você está como receptor. Se o livro vem até você e você não está fazendo nada, você está recebendo o livro, aí eu vou entender. Esse livro é para mim? Pronto, eu entendi, ele é para mim. Porque estou no verbo passivo, eu estou recebendo o livro. E agora que esse livro é para mim, eu pego esse livro e digo, já que esse livro é para mim, agora eu vou levar esse livro e colocar lá em cima. Porque eu entendo que isso é para eu fazer. Por que agora é para eu fazer? Porque eu estou pegando o livro, que outrora eu estava no passivo. Lembra que eu disse, esse livro é para mim, estou recebendo de alguém. Agora eu pego esse livro, estou levando esse livro para um outro local. Eu saio da pessoa passiva e entro no módulo ativo. Ou seja, no momento em que eu pego o livro e desloco para outro local, pronto. Eu não estou mais passivo, eu estou ativo. Se eu estou ativo, não é mais para mim, é para eu. Então eu pergunto, esse livro é para mim? E a pessoa diz sim. Então já que esse livro aqui é para mim, agora eu entendo que é para eu levar esse livro até a biblioteca. Porque eu estou levando o livro, eu estou ativo, eu estou ativando. Sai o mim e entra o eu. Eu queria só, dentro dessa aula, trazer esse entendimento para poder, de alguma forma, contribuir, né, nessa caminhada nossa como aqueles que vão ser portas-vozes daquilo que Deus tem para revelar ao mundo, alinhando essas questões mínimas sobre oratória. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, aí eu estou falando a questão de pronúncia. Aí às vezes, no caso da escrita, tem o mais com I, o mais com S, e a gente fica naquela dúvida louca, poxa, quando é mais com I, quando é mais com S? E aí eu criei uma técnica minha, que é tão simples, e eu não cometo mais esse erro quando eu vou escrever. Toda vez que for ligada à quantidade, eu entendo que é com I.
Pastor, mas ainda não estou entendendo. Pronto. Você tem o mas, M-A-S, 3 letras, e você tem o mais, M-A-I-S. Então, o mais, que tem mais letras, ele é o de quantidade. E o M-A-S, que tem 3 letras, ele não tem nada a ver com quantidade. Ou seja, fulano é um excelente jogador de bola, mas é um péssimo jogador de basquete. Oração subordinada adversativa, né? Mas, contudo, porém, todavia, não, entretanto, não obstante, conota uma oração subordinada adversativa. Percebeu? Mas ele vai contrapor a primeira oração. Fulano é um excelente jogador de futebol, mas não prega tão bem. Esse mas é M-A-S. Não tem a ver com quantidade. Fulano foi ao mercado, comprou arroz, feijão, e depois disso ele comprou mais 3 itens. Percebeu? Tem a ver com quantidade. Mais 3 itens. Esse mais é M-A-I-S. Mais de quantidade. Então, grave isso no seu coração. Talvez numa redação, talvez seja informação tão pequena, mas possa ser tão de uma contribuição tremenda, quem sabe num concurso, numa redação. Se a questão tiver a ver com quantidade, M-A-I-S, mais de quantidade. Se for conotar uma oração subordinada adversativa, mas, M-A-S. Lembrando, para você não esquecer qual dos dois mais é o mais de quantidade, lembre-se que o mais, que tem 4 letras, é o mais de quantidade. Até porque ele tem uma quantidade maior de letras. M-A-I-S. Ok? Apenas uma noção básica de oratória. Se você quiser, claro, se aprofundar, o ideal é que façamos um curso de oratória mais profundo. Aí, isso, claro, dentro do curso de oratória vão ser trabalhadas expressões corporais, não é? Tantas outras questões. Mas, a princípio, seria muito interessante esses pontos que eu lhe passei serem levados um pouco mais a sério a partir de hoje. Conjugação verbal, um pouco mais de cuidado com algumas palavras que nós não sabemos o real significado. Por isso que o dicionário é um grande amigo do pregador. Eu tenho 2 dicionários no meu gabinete, um na estante, um na minha mesa, porque é muito importante termos um dicionário por perto para não cometermos esse erro de achar que luxúria tem a ver com luxo, ok? Então essa é a nossa aula de noções de oratória, que você se aprofunde um pouco mais. Não deixe cair no descrédito essa aula, porque tornando a pregação tão espiritual ao ponto de não haver uma necessidade de se ter um português mais alinhado. Mas pelo contrário, quanto melhor comunicarmos as verdades bíblicas, quanto mais alinhados estivermos com a nossa língua vigente, com a nossa língua local, com o português, com certeza vamos comunicar de forma mais clara e precisa a revelação que Deus tem para aqueles que Ele tem algo a revelar. Ok? Deus abençoe, graça e paz, fique com Deus.